Fechar minha câmera, tá? Então, na aula passada, a gente caracterizou os fatores que influenciam na velocidade de reação enzimática. Só relembrando, né? Caracterizamos que a velocidade de reação enzimática ela pode ser influenciada por três fatores principais: temperatura. O que nós falamos da temperatura? Toda enzima tem uma temperatura ideal de atuação, na qual a velocidade de reação enzimática é máxima. Acima ou abaixo da temperatura ideal, a velocidade de reação enzimática diminui. Quando há diminuição da atividade enzimática pelo resfriamento, essa diminuição ou inativação é reversível. Quando é pelo aquecimento, ocorre a desnaturação. Uma enzima desnaturada, normalmente, ela é perdida. Tá? Caracterizamos o pH, mesmo raciocínio, o gráfico é o mesmo, podem perceber. Toda enzima tem um pH ideal, aonde a velocidade de reação é máxima. Acima ou abaixo do pH ideal, a velocidade de reação enzimática diminui. pHs extremos, ou seja, ácidos fortes e bases fortes, podem desnaturar as enzimas. E falamos da concentração de substrato. Toda enzima tem uma concentração ideal de substrato, onde a velocidade de reação enzimática é máxima. Sendo mantida a concentração ideal, será mantida velocidade máxima. Abaixo da concentração ideal, a velocidade de reação enzimática diminui. Acima da concentração ideal, a velocidade de reação enzimática permanece máxima e constante. Não há desnaturação por excesso ou falta de substrato. E o outro fator que não está escrito aqui, mas eu cheguei a citar para vocês, foi o fator concentração de enzimas, né? A concentração de enzimas também interfere, né, pessoal? Mas é de uma forma lógica, né? Tá aqui, ó, concentração de enzimas. Concentração de enzimas. De uma forma lógica como? Não tem enzima, óbvio, não tem reação. Do mesmo jeito, se não tem substrato, não tem reação. Aí eu coloquei enzima e coloquei substrato, a reação vai acontecer. Quanto mais enzimas eu colocar, mais rápido a reação vai se desenvolver. Por exemplo, a reação é o seguinte, eu tenho 10 maltoses e eu quero quebrar essas 10 maltoses em glicoses. Tá? Bom, para isso eu vou adicionar a enzima maltase. Então, se eu tenho no meio 10 maltoses e uma enzima maltase, ela vai gastar um tempo X para fazer a reação. Agora, se eu tiver 10 maltoses e duas enzimas maltases, o tempo vai ser bem menor. 3 enzimas, menos tempo ainda. Quanto mais enzimas eu colocar, mais rápido aquela reação vai acontecer, vai se completar. Por quê? Porque quanto maior a concentração enzimática, maior a velocidade da reação, de ocorrência da reação. Então, quando nós pensamos em concentração de enzimas, é dessa maneira que a gente vai raciocinar. Tá? Quanto maior a concentração de enzimas, maior a velocidade de ocorrência da reação. Tudo bem? Fiquem muito atentos a esses fatores, porque é muito comum nós encontrarmos questões que trabalham com os fatores que influenciam a velocidade de reação enzimática. Isso é muito comum. Bom, então hoje a gente vem daqui para frente. Hoje a gente entra nos critérios de nomenclatura e classificação.
Nomenclatura das enzimas. O que é isso? É dar nome à enzima. As enzimas, elas devem ser nomeadas. Existem nomes específicos que permitem que nós possamos, né, identificar quando estamos nos referindo a uma enzima. Tá? E aí, a regra que a gente usa de uma forma mais clássica é a regra da nomenclatura recomendada. O que é isso? O nome recomendado. Para identificarmos o nome de uma enzima, nós vamos utilizar o sufixo -ase para caracterizar uma enzima. A regra é simples. Eu vou pegar o radical da palavra que dá nome ao substrato e vou adicionar ao radical dessa palavra a terminação -ase. Por exemplo, a enzima que atua sobre a ureia é uma urease. A enzima que atua sobre a maltose é uma maltase. A enzima que atua sobre peptídeo é uma peptidase. A enzima que atua sobre o amido é uma amilase. Então o raciocínio é esse. Se você visualizou terminação -ase, você está identificando uma enzima. Então, o que caracteriza uma enzima é a terminação -ase. Ok? Nós temos a regra do nome sistemático. É um nome mais complexo que faz referência sobre a função metabólica da enzima. Identifica-se a função metabólica e cria-se uma regra de nomenclatura, um padrão de nomenclatura sobre o que a enzima faz com o substrato. Aí você caracteriza um nome sistemático. Nas identificações mais técnicas, nos artigos mais técnicos, busca-se sempre fazer uma denominação sistemática. De uma forma mais generalista, busca-se fazer uma denominação recomendada usual, a regra mais usual. Exemplo do nome sistemático: aquele que nos dá a informação sobre a função metabólica da enzima. Ó, ATP, glicose, fosfotransferase. O que ela faz? Ela é uma enzima que trabalha na transferência de grupamentos fosfato na glicose para a produção de ATP. Então, de acordo com o que ela está fazendo, vai se buscar uma nomenclatura. Por exemplo, tem uma enzima que ela vai ser uma transaminase. Ela faz transferência de grupamentos amina lá nos compostos peptídicos, nos aminoácidos. Então, eu estou dando nome de acordo com a função metabólica da enzima. E existe uma nomenclatura usual. A nomenclatura, que é aquela nomenclatura que é identificada de uma forma direta. Os cientistas criaram um nome usual e usam esse nome usual. Ou seja, nomes que são mais específicos, que não seguem necessariamente as regras que nós escrevemos agora e que foram consagrados pelo uso. Ou seja, é aquela nomenclatura que fez referência a uma enzima e toda vez que você ouve aquele nome, você sabe, pô, essa aqui é uma enzima tal que faz tal coisa. Exemplo: tripsina, pepsina, pitialina são nomes consagrados pelo uso. A pitialina é a mesma coisa que a amilase salivar. Se eu falar amilase salivar ou pitialina, dá no mesmo. Amilase salivar, o que ela faz? Amilase digere o amido. Amilase salivar é uma enzima da saliva que digere o amido. É a pitialina. Pepsina. A pepsina é uma protease gástrica. O que
que eu quero dizer com protease gástrica? Protease, uma enzima que atua sobre proteínas. Gástrica, do suco gástrico, que é o suco do estômago. Então, a pepsina é uma enzima do estômago que digere proteínas. A tripsina é uma protease pancreática. É uma enzima do suco pancreático que digere proteínas. Então, nós temos 3 padrões de nomenclatura. Nomenclatura recomendada, como que eu faço? Terminação ase. Nomenclatura sistemática, aí eu preciso fazer a descrição da função metabólica da enzima, mas sempre com a terminação ase. E nomenclatura usual, nome específico consagrado pelo uso. Classificação enzimática. Bom, classificação enzimática é uma classificação bem simples, né? A gente vai fazer aqui alguns critérios de classificação, e não tem mistério. Primeiro critério de classificação é quanto à composição da enzima. Enzima é o que mesmo? Proteína. Como toda proteína formada por aminoácidos. Só que, como as proteínas, em alguns casos, elas podem ter, além dos aminoácidos, alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa é um grupo não proteico. E vai ser exatamente em cima disso que a gente vai classificar as enzimas. Ela só tem aminoácido ou ela tem aminoácido mais alguma coisa? Bom, toda vez que nós tivermos uma enzima que tem apenas aminoácidos na sua composição, ela é simples. Apenas aminoácidos na sua composição. Toda vez que nós tivermos uma enzima que possui alguma coisa além dos aminoácidos, sendo que essa alguma coisa é importante para a ativação e para o funcionamento da enzima, ela é conjugada. Então, ela tem uma parte proteica e uma parte não proteica. Tá? Então, enzima conjugada possui parte proteica e uma parte não proteica. Essa parte não proteica é uma coenzima ou cofator. Normalmente, coenzima é o termo usado para fazer referência à parte não proteica orgânica e um cofator inorgânica. Normalmente, a gente utiliza essa referência. Por exemplo, quem são coenzimas e cofatores importantes? Coenzimas e cofatores importantes são coenzimas, vitaminas, cofatores, minerais. Ó, coenzimas, vou botar aqui, exemplo, vitaminas. Cofatores, exemplo, sais minerais. Então, a enzima conjugada só vai ser ativa quando ela apresentar as duas partes. Se eu tiver só a parte proteica, ela não é funcional. Se eu tiver só a parte não proteica, não é funcional. Juntou os dois, ela é funcional. E aí, existem algumas designações que a gente tem que saber reconhecer quando nós trabalhamos com enzimas conjugadas. Na enzima conjugada, o que nós observamos? Na enzima conjugada, nós observamos o seguinte, ó, a parte proteica recebe o nome de apoenzima. A parte não proteica é o cofator ou coenzima. Quando nós juntamos tudo, apoenzima mais cofator ou coenzima, nós vamos ter uma holoenzima.
enzima. Enzima mais cofator, poloenzima. Ou enzima mais coenzima, poloenzima. Então, é uma denominação específica que nós fazemos. A holoenzima vai ser a enzima conjugada ativa. Tudo bem? Classificação de acordo com o local de ação. Bem simples. De acordo com o local de atuação da enzima, nós classificamos as enzimas em endoenzimas e exoenzimas. Fácil. O que é uma endoenzima? Endo é um prefixo indicativo de interior, dentro. Exo, fora. Então, endoenzimas são as enzimas que atuam no interior de células. Endoenzima, atuam dentro das células. Exoenzimas. Exoenzimas são as enzimas que atuam fora das células. Ué, mas não são todas as enzimas que atuam dentro das células? Não. Por exemplo, as enzimas que são relacionadas à respiração celular. A respiração celular acontece aonde? Dentro da célula. Tá? Eu vou ter a célula, então imagina aqui, a célula, ó, o núcleo da célula. Aí eu vou ter uma organela chamada mitocôndria. Então essa aqui é a mitocôndria. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Então, as enzimas que fazem a respiração celular são enzimas que atuam dentro da mitocôndria. E a mitocôndria está onde? Dentro da célula. Certo? Então, essas enzimas são endoenzimas. Existem determinadas células que produzem as enzimas e secretam essas enzimas para o meio externo. E aí, nesse caso, elas serão exoenzimas. Enzimas que compõem o suco digestivo, por exemplo. O suco digestivo ele vai atuar onde? Por exemplo, o suco gástrico. Suco gástrico no estômago. O estômago não é uma célula, o estômago é um órgão. Mas as enzimas foram produzidas pelas células. Então, existem determinadas enzimas que são produzidas, foi lá produzida, e depois de produzida elas foram secretadas, lançadas para fora da célula e vão atuar no meio externo. Essas enzimas que atuam no meio externo são exoenzimas. Exemplo, a pepsina, que é a enzima do suco gástrico. Esses são os dois principais critérios de classificação, tá, pessoal? Quanto à composição, quanto ao local de ação. Observação. Existe um termo chamado zimogênio ou proenzima, que faz referência a um grupo especial de enzimas que são produzidas sob forma inativa e posteriormente ativadas no ambiente no qual elas vão atuar. Chamaremos de zimogênios, zimógenos ou proenzimas, enzimas sintetizadas como precursores inativos e subsequentemente ativadas pela clivagem de uma ou mais ligações peptídicas específicas. Como assim? Existem determinadas enzimas, pessoal, que no local em que elas são produzidas, elas não podem ser ativas ainda. Porque se elas forem ativas no local em que elas são produzidas, elas podem trazer danos à célula. Toda enzima vai ser produzida dentro de uma célula, mas nem toda enzima vai ser ativada no momento que é produzida, vai ser ativada dentro de uma célula. Por exemplo, a pepsina que eu acabei de citar. A pepsina ela é uma enzima que digere proteína, não é isso?
É isso. Dentro da célula tem proteína? Tem. Se eu produzir a pepsina ativa dentro da célula, ela pode digerir as proteínas da célula. Então ela pode trazer um dano celular. Então, dentro da célula, ela tem que ser o quê? Uma enzima inativa. E aí, quando ela chegar no ambiente dela, por algum fator externo, ela vai ser ativada. No caso, o fator externo vai ser a presença do ácido clorídrico, que vai mudar a composição da enzima. Então, a pepsina, na verdade, é uma forma ativa de uma outra proteína que foi produzida inativa chamada pepsinogênio. Então, no seu estômago, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, vou botar aqui ó, como exemplo. Ó. No seu estômago, você produz pepsinogênio. Pepsinogênio. O que é o pepsinogênio? É a forma inativa da pepsina. Esse pepsinogênio, ele vai entrar em contato com o ácido clorídrico, contato com HCl do suco gástrico, ele vai ser ativado a pepsina. E aí a pepsina, agora sim, vai atuar na digestão de proteínas. Então, o pepsinogênio, ele vai ser o quê? O pepsinogênio vai ser um zimogênio. Então, o zimogênio da pepsina é o pepsinogênio. Zimogênio. Visualizou? Então, o que é um zimogênio? Um zimogênio é uma enzima sintetizada como precursor inativo e que depois vai ser ativada normalmente pela clivagem de uma ou mais ligações. A forma dela, ela vai ser modificada para uma forma ativa no momento em que ela sofrer o processo de ativação. As formas zimogênio são geralmente designadas pelo sufixo ogênio, depois do nome da enzima. Pepsina, pepsinogênio. A tripsina, que eu também chamei a atenção no slide anterior, tem um zimogênio, tripsinogênio. Tem uma outra enzima chamada quimiotripsina, lá que atua no intestino, que é produzida sob a forma de quimiotripsinogênio. Então, quimiotripsinogênio ativada quimiotripsina. Tripsinogênio ativada tripsina. Pepsinogênio ativada pepsina. Vocês vão precisar disso muito quando? Quando trabalharmos anatomia e fisiologia, mais precisamente quando trabalharmos sistema digestório, os sucos digestórios. E a gente vai falar muito dessas formas ativas e inativas. Tá? Em algumas vezes, a forma zimogênio é referido como proenzima. A forma zimogênio do colágeno, por exemplo, é o procolágeno. Tá? Então, uma proenzima. Tá bom? E a inibição enzimática? O que seria a inibição enzimática? Olha só, a gente está aqui o tempo todo falando que uma enzima para funcionar precisa de quê? Substrato. Ela tem que se ligar ao substrato e promover a reação. Não é isso? Sim, é isso. Só que existem determinadas substâncias que podem ser parecidas com o substrato, mas não são substrato. Existem determinadas substâncias que podem se ligar ao sítio ativo, mas não são substrato. Existem determinadas substâncias que podem se ligar à enzima e deformar o sítio ativo, impedindo a reação com o substrato. Então, existem determinadas substâncias que podem fazer o quê? Impedir a atividade da enzima. Toda substância que diminui a atividade de uma enzima ou impede a atividade de uma enzima, a gente chama de
inibidor enzimático. Inibidores enzimáticos, substâncias capazes de se ligar à enzima, diminuindo ou impedindo a sua atividade. Os inibidores, então, promovem a inibição enzimática. Então, inibição enzimática é a atividade executada pelos inibidores. A inibição enzimática pode ser dividida em duas grandes categorias, reversível ou irreversível. E a reversível, por sua vez, ela pode ser competitiva ou não competitiva. Ó, o nome já fala. Inibição reversível, que se reverte. Irreversível, que não se reverte. Raciocínio simples. A inibição reversível competitiva. Vamos lá, primeiro, inibição enzimática reversível competitiva. O nome já fala, ó, competitiva remete à competição. E vai ser exatamente isso. Aqui eu tenho a enzima em amarelo. Aqui eu tenho o substrato nesse esverdeado aqui. Note que o substrato ele se encaixa perfeitamente ao sítio ativo. E assim tem que ser. Então, se o substrato se liga ao sítio ativo da enzima, vai ter a reação. Agora, nota que essa substância aqui, esse vermelho aqui, ele não se ligou de forma perfeita. Olha aqui, esse pedacinho aqui de cima ficou faltando, ó. Mas ele conseguiu se ligar no sítio ativo. Mas ele não é o substrato real. E existe uma propriedade que a gente falou lá atrás, que a enzima só estimula a reação do seu real e verdadeiro substrato, porque ela é específica ao seu substrato. Então, toda vez que uma substância seja parecida com o substrato se liga, mas que não seja o substrato real, ela vai impedir a atividade da enzima. Então, nesse caso aqui, ó, a enzima ela vai reagir. Do outro lado, não. Então, aqui vai haver reação, a reação, justamente por quê? Porque houve uma complementação da enzima com o seu substrato, e nesse caso aqui, a inibição. Justamente por quê? Porque houve uma complementação da enzima com o seu inibidor. Só que esse inibidor aqui, chamado inibidor competitivo, ele faz uma ligação muito instável. Uma ligação fraca, que se desfaz. Então, quando ele sair daqui e um substrato se encaixar novamente nesse sítio ativo, a reação vai acontecer normalmente. Então, é uma inibição que depende de quê? Depende do que vai haver mais no meio. Se vai haver mais substrato ou se vai haver mais competidor. A enzima, ela vai se ligar ou com o substrato ou com o inibidor. Então, na inibição competitiva, qual é o raciocínio que nós vamos adotar? O raciocínio que nós vamos adotar é o seguinte, ó, o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Se houver ligação substrato mais enzima, o resultado vai ser reação. Se houver ligação inibidor mais enzima, o resultado vai ser inibição. Sendo, no geral, uma reação reversível. O que eu quero dizer com isso? Se nós variarmos a concentração do inibidor e a concentração do substrato, você favorece a inibição
ou favorece a reação. Tá? Então, inibição enzimática reversível, quando o inibidor se liga reversivelmente ao mesmo sítio de ligação do substrato. Ou seja, compete com o substrato pelo sítio ativo. O efeito pode ser revertido aumentando-se a concentração do substrato ou acentuado aumentando-se a concentração do inibidor. Então, é um tipo de inibição que depende das concentrações de substrato e de inibidor. Aqui, ó. Substrato, o amarelo com o laranja. Inibidor, esse cinza aqui. Então, se o inibidor estiver presente, ó, o substrato não consegue se ligar. Se o inibidor estiver ausente, o substrato consegue se ligar. Inibição competitiva. Então, na ausência do inibidor, olha aqui a curva da reação, ó. Na ausência do inibidor, uma velocidade máxima e constante. Na presença do inibidor, a velocidade, ó, ela vai diminuir. Só que quando a concentração do substrato, ó, aumenta muito, ó, mesmo com o inibidor, a reação consegue chegar no máximo. A presença do inibidor não impede a atividade enzimática. A enzima tem sempre o centro ativo ocupado por substrato ou inibidor. Então, o inibidor ele vai atrasar a reação. Como é uma reação reversível, se soltou, vai vir aqui o substrato e vai se ligar e a reação vai seguir. Quer ver um exemplo? Uma inibição competitiva é o que nós fazemos, por exemplo, quando nós tomamos alguns medicamentos. Quando você toma, por exemplo, um antibiótico. O que é um antibiótico, hein? Um antibiótico é um medicamento utilizado para combater doença causada por bactéria. Um medicamento utilizado para combater bacteriose. Você vai lá, toma um antibiótico. Esse antibiótico é uma substância que, quando você ingere, ele vai ser absorvido pela bactéria e impede que a bactéria execute uma função vital, e por isso ela vai morrer. Por exemplo, impede que a bactéria sintetize proteína, aí a bactéria morre logo em seguida. Só que quando você toma antibiótico, qual é o raciocínio? Quem já tomou antibiótico, todo mundo já tomou, óbvio, mas quem lembra aí direitinho, você tem que tomar uma concentração, uma dose tal, de tanto em tanto tempo. Ó, o médico fala assim, olha, você vai tomar amoxicilina, 500 miligramas, 5 ml, de 8 em 8 horas. Por que ele fez isso? Por que ele está dando essa designação aí? Porque aquela quantidade, aqueles 5 ml, dos 500 miligramas, vai ser a quantidade que você precisa para manter uma concentração do medicamento elevada ao ponto de manter as enzimas da bactéria inativa. Porque se diminuir a concentração do medicamento, vai diminuir a concentração do inibidor. E aí a bactéria vai conseguir reagir direitinho com o substrato dela. Porque a bactéria ela vai continuar tendo o substrato dela. Vou botar número aqui para a gente entender melhor. Ó, a bactéria ela tem 10 substratos para reagir, para conseguir se reproduzir. Aí você vai lá e toma 500 inibidores. Então, quando você tomou 500 inibidores, você tem muito mais inibidor do que substrato. Então, a enzima vai estar o tempo todo o quê? Se ligando com o inibidor. Então, o tempo todo inativa. E aí a bactéria não consegue se reproduzir. E por isso você tem que tomar de 8 em 8 horas. Por que eu tenho que tomar de 8 em 8 horas? Porque 8 horas é o tempo que demora para você diminuir a concentração num nível que fique abaixo ou igual aos substratos. E aí vai melhorando a capacidade da enzima da bactéria se ligar ao seu substrato, reagir e conseguir se reproduzir.
Então, toda vez que você renova o medicamento, você está o quê? Mantendo a concentração do medicamento alta, mantendo as enzimas bacterianas inibidas, impedindo a reprodução. Porque quem toma antibiótico sabe, né? A urina fica o quê? Muito concentrada, muito amarela. Você está jogando o antibiótico fora. Então, vagarosamente, a concentração dele vai caindo. Então, para evitar que a concentração do medicamento fique abaixo da concentração do substrato, você vai lá e renova o medicamento de 8 em 8 horas. Ó, mas tem que tomar por 7 dias, hein? Por quê? Porque aquele é o tempo de segurança para ter certeza que aquelas bactérias não conseguiram se reproduzir e foram eliminadas do organismo. Princípio da inibição competitiva, o princípio de alguns medicamentos. Hã? Inibição não competitiva. Bom, o que é inibição não competitiva? O nome já fala. Não há competição entre o inibidor e o substrato. Então vamos lá. Nesse caso, o que a gente vai ter? Olha aqui, hein? Competitiva. Competitiva. O inibidor bloqueia o sítio ativo. Não competitiva. O inibidor não vai competir pelo sítio ativo. O sítio ativo está liberado. Mas o inibidor, ele consegue, de alguma maneira, deformar o sítio ativo, impedindo que a enzima se encaixe ao seu substrato. Ele vai se ligar de forma reversível a um outro sítio, que não é o sítio ativo. Quando ele se liga, ele deforma a enzima e impede a reação. Por exemplo, ó, vamos imaginar o seguinte. Aqui é a enzima sem o inibidor. Aí o que o substrato vai fazer? O substrato ele vai se encaixar aqui no sítio ativo. E aí, quando ele se encaixa no sítio ativo, vai ter a reação. Beleza? Agora, o inibidor, olha aqui, ó, ele vai se ligar numa regiãozinha diferente do sítio ativo. Aí quando ele liga, ele deforma a enzima. Então ele bloqueou o sítio, ó. E aí ao bloquear o sítio, o substrato não consegue se ligar. Resultado, não vai ter reação. Então na inibição não competitiva, não vai haver competição. E sim, encaixe do inibidor em um local diferente do sítio ativo, deformando o sítio ativo, impedindo a reação. O inibidor se liga em região diferente do sítio ativo, deformando, o que impede a ligação entre a enzima e o substrato e, consequentemente, impede a reação, impedindo a reação enzimática. Beleza? Agora, não é uma reação que vai, não é uma inibição que vai depender da concentração de substrato e concentração de inibidor. Vai depender exclusivamente da concentração de inibidor. Quanto mais inibidor, maior a inibição. Visualizou? Ó, do lado de cá. Aqui, na inibição competitiva, depende da concentração de inibidor e substrato. Na competitiva, quem estiver em maior concentração, vence na competição. Na não competitiva,
só depende da concentração do inibidor. É o que foi cortado aqui, ó. Esse tipo de inibição depende apenas da concentração do inibidor. Olha aqui o gráfico, ó. Sem inibidor, a reação veio aqui em cima, ó. Sem inibidor. Com inibidor competitivo, botou o inibidor competitivo, a reação diminuiu, ó. Mais inibidor competitivo, diminuiu mais ainda. Visualizou? É igual você imaginar assim, vamos botar número, ó. Eu tenho 10 enzimas, 10 substratos. Aí eu botei um inibidor. Então, um inibidor vai manter uma enzima ocupada. Então, as outras 9 conseguem reagir. Agora, eu botei 2 inibidores. 2 inibidores vão manter 2 enzimas ocupadas. 3 inibidores, 3 enzimas ocupadas. 10 inibidores, 10 enzimas ocupadas. Visualizou? Então, quanto mais inibidor, menos enzima disponível para reagir. Por isso, é uma concentração que depende basicamente, é uma inibição, desculpa, que depende basicamente da concentração do inibidor. Então, a gente pode caracterizar assim, ó. Inibição competitiva. Inibição competitiva. Substrato e inibidor competem pelo sítio ativo. Se o inibidor estiver ligado, enzima inativa. Se o substrato estiver ligado, reação. Inibição não competitiva. O inibidor se liga na enzima em região diferente do sítio ativo e o deforma, bloqueando a reação. Sem o inibidor, sítio normal, substrato se encaixa e há reação. Curva normal, curva com inibidor competitivo, nota, o inibidor competitivo ele vai atrasar a reação, mas se você aumentar a concentração do substrato, a reação vai chegar em um determinado momento que ela vai ser máxima. E no não competitivo, não importa a concentração do substrato, ó. Quanto mais inibidor, maior vai ser a inibição. Até manter uma inibição estável. Beleza? Ô, professor, Oi, pode falar. olha, uma dúvida. Por que esses dois inibidores, não competitivo e competitivo, por que eles fazem isso? Qual que é o benefício que eles ganham fazendo isso, bloqueando aí a ativação da enzima? Não é um benefício. O inibidor é uma substância diferente que entrou e trouxe um prejuízo para a enzima. O remédio, por exemplo. O remédio, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, o antibiótico. Qual é o benefício? O benefício não é para a bactéria, o benefício foi para a gente. O princípio da inibição é um princípio que nós entendemos e que ele pode ser utilizado para a construção de medicamentos. Os nossos medicamentos, muitos deles funcionam à base de inibição. E aí regulam uma determinada atividade biológica. O benefício não é um benefício para a enzima, o benefício é para o organismo que consegue explorar a atividade desse inibidor. Agora, existem determinadas enzimas que precisam da presença desses inibidores para regular a sua atividade. Vou melhorar isso já já. Mas a ideia principal é, a enzima ela não está ali querendo o inibidor ou não querendo. Não, o inibidor ele aparece e promove ou não a inibição. Existem determinados venenos, por exemplo, que funcionam na base de inibição. Tem um veneno, o cianeto, você já deve ter ouvido falar. O cianeto ele faz isso aqui, ó, uma inibição não competitiva. Então, na verdade, a presença do cianeto não é um benefício para a enzima, é um prejuízo. E o cianeto não é uma coisa natural do seu organismo. É um veneno que você acidentalmente ingeriu. Aí o que o cianeto faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele bloqueia uma enzima respiratória, que é a enzima que está lá dentro da mitocôndria, e faz com que você não consiga mais produzir energia. E aí, se você não produz energia,
você não consegue mais executar nenhuma atividade vital, vai morrer. Mas o cianeto, ele faz uma inibição assim, ó, irreversível. Ele vai, se liga no sítio ativo, bloqueia o sítio ativo e impede a reação. Então, não é pensar em qual é o benefício ou prejuízo, não é qual é a vantagem ou desvantagem que a enzima vai ter. É um processo que pode ou não acontecer. Em alguns casos, nós sabemos explorar isso para o nosso bem, utilizando alguns medicamentos. A maioria dos medicamentos que nós utilizamos, eles funcionam à base disso aqui, ó, inibição competitiva ou não competitiva, reversível, tá? Regulando a atividade de algumas enzimas. Ok? Ok. Eles são produzidos pelas nossas células ou a gente só tem isso e a gente toma alguma coisa? O inibidor é uma substância estranha normalmente. Quando ele é produzido pela célula, aí você não fala em inibidor, você fala em regulador enzimático. Então, o inibidor é algo que está no organismo e que não deveria estar, é um composto estranho e que vai, de alguma maneira, prejudicar a atividade da enzima. Quer ver um exemplo? Existe um inibidor de uma... Nós temos enzimas no nosso organismo que, normalmente, trabalham no metabolismo de drogas, lá no fígado, por exemplo. Destroem drogas, né? E é muito comum você metabolizar etanol, né? O etanol, que é o álcool da bebida alcoólica, o álcool da cachaça, né? Ele é metabolizado por enzimas e é eliminado do organismo, eliminando assim o grau de intoxicação que ele causa. Então, a enzima que metaboliza o etanol, ela funciona assim, ó. A enzima é o azul, o etanol seria o vermelho, ele se encaixa, faz de conta que não está o inibidor aqui, e ele é degradado, né? Só que o metanol é um outro álcool. Ele é muito tóxico para o nosso organismo. E ele tem a capacidade de se ligar à mesma enzima do etanol, né? Só que quando ele se liga a essa enzima, ele não é metabolizado. Ele não é degradado, mas ele impede a atividade dessa enzima. Então, o metanol, ele se liga competitivamente à enzima que faz a degradação do etanol. Então, eles competem pelo mesmo substrato, pela mesma enzima, perdão. Porém, um é metabolizado e o outro não. Então, é uma inibição competitiva. Então, assim, a finalidade das enzimas é promover uma reação com um substrato. Os inibidores são substâncias que naturalmente não deveriam estar ali, não deveriam estar, e podem bloquear a atividade de algumas enzimas. E como eu falei, quando a inibição quando o inibidor, se liga de forma covalente, de forma estável, criando uma ligação que não se desfaz, a inibição passa a ser irreversível. A inibição irreversível é como se fosse uma inibição competitiva. Por quê? Porque o inibidor bloqueia o sítio ativo, mas ele faz uma ligação covalente. Então, não libera mais o sítio ativo, então aquela enzima é perdida. É o caso que eu falei aí do cianeto, do veneno. O veneno vai lá, bloqueia as enzimas respiratórias, elas não se desfazem mais daquele veneno, não conseguem mais produzir energia, célula morre, tecido morre, você morre. Então, para ser irreversível, tem que haver uma modificação covalente definitiva, estável do sítio ativo, impedindo definitivamente a atividade da enzima. Agora, quando a substância é uma substância natural do organismo, nós falamos em
regulação enzimática. Regulação enzimática. Algumas enzimas podem ter as suas atividades reguladas, atuando assim como moduladoras do metabolismo celular. Sendo essa modulação essencial para a coordenação de inúmeros processos metabólicos da célula. Aqui sim. Aqui você vai ter um composto que vai ser natural das suas células e que vai regular a atividade de uma enzima. Vai ser um processo normalmente não competitivo e de regulação. Por exemplo, que nós chamamos de modulação alostérica. Olha para o meu esquema aqui agora. Aqui em cinza escuro é a enzima. Aqui na frente, o sítio ativo. E aqui atrás, o sítio que nós chamaremos de sítio alostérico. O que é o sítio alostérico? É um sítio de regulação ou modulação da atividade enzimática. Ele que vai regular se aquela enzima vai funcionar ou não, podendo ativar ou inibir o funcionamento da enzima. Quando o inibidor alostérico se liga no sítio alostérico, ele deforma o sítio ativo, e o substrato não se encaixa. Quando o inibidor, o ativador alostérico se liga no sítio ativo, ele reforma o sítio e o substrato se encaixa. Então, nesse caso, você vai ter uma substância que vai regular a atividade da enzima. Ativando uma enzima, a presença do ativador ativa a enzima, ou inibindo uma enzima, a presença do inibidor bloqueia a atividade da enzima. Só que isso feito por uma substância natural do organismo. Então você fala em modulação. Visualizou? Você tomou um remédio. Remédio é natural? Não. Remédio veio de fora. Então eu estou inibindo ou não uma enzima. Agora, o seu próprio organismo regulando a atividade da enzima. É o próprio organismo regulando? Então eu estou regulando a enzima, eu estou modulando uma enzima. É modulação. Tá? Então a enzima ela vai ter um sítio de modulação, também chamado de sítio alostérico, onde vai se ligar de forma reversível um modulador que pode ativar ou inibir a enzima. Depende da enzima. Modulação alostérica. A modulação ela vai acontecer muito nas reações em cadeia, que dependem de cadeia enzimática no nosso organismo. Para produzir um hormônio, por exemplo. Quer ver? Por exemplo, vamos olhar aqui rapidinho. Eu tenho uma cadeia com 3 enzimas. Enzima 1, enzima 2 e enzima 3. Tá? Essa enzima 1 vai pegar o seu substrato, triângulo, vai reagir e vai transformar esse substrato num intermediário que eu chamei de A. Esse intermediário A, roxo, vai se ligar com essa enzima. Vai transformar em intermediário B. Esse vai ligar com a outra enzima, com a terceira enzima, e vai ser transformado no produto final. E esse produto final é o que você vai usar para uma atividade biológica qualquer. Então, o que a sua célula quer? A sua célula quer o produto final. Isso aqui que a sua célula quer, o produto final. Só que o produto final é uma substância que foi formada a partir de outra. Vou pegar um primeiro precursor, vou reagir, vou formar um intermediário, vou reagir, vou formar outro intermediário, vou reagir, vou produzir o produto final. Por exemplo, a produção de melanina para a pele é assim. Vou pegar um aminoácido,
Vou transformar ele por ação de uma enzima, produziu um intermediário. Outra enzima vai formar outro intermediário. Outra enzima vai formar outro intermediário até formar a melanina. Então isso aqui é uma cadeia enzimática, em que o funcionamento de uma enzima depende do funcionamento de uma outra enzima. A enzima 1 depende de quem? Do substrato verde. A enzima 2 depende do substrato roxo. Mas o roxo veio da atividade da enzima 1. A enzima 3 depende do substrato azul, mas o azul veio da atividade da enzima 2. Então, uma enzima depende da atividade da outra, o que a gente chama de uma cadeia enzimática. Só que nessa cadeia enzimática, o que a gente observa? Vai haver a produção do produto final. E muitas vezes esse produto final ele deve ser produzido numa quantidade X. Eu preciso de 100 produtos finais. Se eu começar a ter, além dos 100 produtos finais, ele pode ser prejudicial para o organismo, porque ele pode entrar numa outra via metabólica e causar uma intoxicação. Então, o que esse produto final vai fazer? Esse produto final vai regular a sua própria produção. Vai existir uma primeira enzima que é responsável por produzir o primeiro substrato, ó. Então, a primeira enzima, ela forma o primeiro substrato, que é o substrato usado pela enzima 1. Só que quando esse produto final está em quantidade muito alta, o que ele faz? Ele vai lá, bloqueia essa primeira enzima, e aquele primeiro substrato não é mais formado. Ficou quadradinho aqui, ó, tá vendo? Ele não entra mais. E aí, se ele não é mais formado, se não tiver mais esse primeiro substrato sendo formado, o que vai acontecer? Eu vou bloquear a atividade dessa enzima. Então, não vai ter mais esse substrato. Se não tiver mais esse substrato, não vai ter mais atividade dessa enzima. Não vai ter mais esse substrato. Se não tiver mais esse substrato, não vai ter atividade dessa enzima. Para de produzir o produto final. Então, o que vai acontecer com a quantidade do produto final? Vai começar a diminuir. A hora que a quantidade do produto final diminuir muito, ele se solta daqui, aí essa enzima volta a funcionar. Se essa enzima voltar a funcionar, volta a produzir o verde, volta a produzir o roxo, volta a produzir o azul e volta a produzir o produto final. E aí o produto final volta o quê? A aumentar em quantidade de novo. Aí quando ele aumenta muito, ele bloqueia a primeira. Aí quando ele bloqueia a primeira, para de produzir o verde. Se parar de produzir o verde, para de ter essa reação em cadeia, ó. E aí a quantidade de produto final faz o quê? Cai de novo. Então determinadas substâncias no nosso organismo são produzidas, têm a sua produção controlada dessa maneira. Uma regulação de uma cadeia enzimática. Nós costumamos chamar também de inibição por feedback, que é o produto final inibindo uma primeira enzima que, por consequência, inibe as outras também. Por que essas enzimas aqui param de funcionar? Porque não vai ter mais esse primeiro substrato. Então, essas param de funcionar porque essa primeira parou. Essa de cima aqui. Então, isso é uma regulação enzimática. Quando essa regulação acontece com a ligação do inibidor numa região que nós chamamos de sítio alostérico, a gente chama de modulação alostérica. Então, na modulação alostérica, a ligação do modulador induz a modificações conformacionais na estrutura espacial da enzima, modificando a afinidade desta para com seus substratos. É um modelo de regulação de atividade de enzima. Tá? Professor,
Qual é a diferença, então, desse aqui para os outros casos de inibição? É que nesse aqui, quem está promovendo a inibição ou a regulação é uma substância natural da própria célula que precisa estar presente para regular a atividade da enzima. Aqui, ó. Você pode ter uma inibição alostérica ou você pode ter uma ativação alostérica. A inibição alostérica, esse aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, quando esse aqui veio, grudou aqui e bloqueou a reação desse triângulozinho, é uma inibição alostérica. Se porventura a presença do modulador ativar a reação, vai ser uma ativação alostérica. Tá? Sem o modulador, sem o inibidor, atividade altíssima. Com o inibidor, atividade diminui. A presença do inibidor, ó, deforma o sítio e impede a reação. Professor, Fala. eu tenho dúvida sobre os inibidores e os substratos, todos esses, eles têm como se fosse uma mínima consciência do que eles precisam fazer? Não. Igual, como exemplo, os espermatozoides que precisam andar por um caminho? Não. É tudo afinidade química. Isso tudo é reação que depende da afinidade da molécula pela afinidade da enzima. É tudo química isso aí. Reação química que depende da afinidade que as moléculas vão ter uma com a outra. Algumas moléculas têm mais afinidade e outras têm menos afinidade. Não é tipo a enzima, eu quero ligar com você e não quero ligar com você. Não. Quem tiver mais afinidade, interage e faz a reação. Quer ver um exemplo? Entendi. Olha só. A hemoglobina. Vou usar a hemoglobina como exemplo. Né? Não é enzima não, mas para você entender essa ideia da afinidade. A hemoglobina ela tem a capacidade de reagir com 3 compostos. A hemoglobina ela carrega oxigênio, carrega CO2 e carrega monóxido de carbono, que é o CO. Quando a hemoglobina vai levar oxigênio para os tecidos, ela leva oxigênio porque ela tem uma afinidade para se ligar com o oxigênio. Porém, o monóxido de carbono, o CO, ele também tem uma afinidade pela hemoglobina. Então a hemoglobina ela pode se ligar com o oxigênio ou ela pode se ligar com o monóxido de carbono, beleza? Só que é o seguinte, a afinidade da hemoglobina pelo monóxido de carbono é 200 vezes maior do que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, o que isso significa? Se a hemoglobina tiver em presença de oxigênio e em presença de monóxido de carbono, com quem que ela vai reagir? Com o monóxido de carbono. Por quê? Porque a afinidade é muito maior. Pô, mas isso é ruim pra gente. Isso é ruim pra gente. Porque se a hemoglobina reage com o monóxido de carbono, ela não transporta o oxigênio. E se ela não transportar o oxigênio, você morre por asfixia. Então, a hemoglobina ela não tem aquela coisa, aquela consciência, pô, é melhor para o organismo eu levar oxigênio do que monóxido. Não, é quem tem mais afinidade. Por isso, existe a intoxicação por monóxido de carbono. Se você estiver num ambiente em que a concentração de monóxido de carbono for alta e você permanecer neste ambiente, inalando esse monóxido de carbono, esse monóxido vai se ligar às hemoglobinas das suas hemácias e vagarosamente vai tornando a sua hemoglobina inativa para o transporte do oxigênio. Sabe o que vai acontecer? Morte por asfixia. Então a hemoglobina ela não pensa, isso aqui é melhor, isso é pior. Não, é quem tem mais afinidade. Quem tem mais afinidade se liga. E aí a relação dos moduladores, dos inibidores é a mesma coisa. Tá? Então o que vai determinar ocorrer ou não uma reação é a afinidade ou a
concentração. Às vezes é a concentração do composto que vai determinar se tem ou se não tem a reação. Foi o que eu falei na inibição competitiva. Na inibição competitiva, qual foi o raciocínio? Quem estiver em maior concentração vence. Né? Por isso que você toma o antibiótico para manter a concentração do remédio alta, inibir as enzimas bacterianas e eliminar a bactéria. Entendeu? Entendi. Obrigado. Então, a regulação enzimática pode ser a modulação alostérica, que foi o que a gente acabou de visualizar, ou então o que a gente chama de modulação covalente, que é o mesmo raciocínio, só que promovendo modificações covalentes com adição ou remoção de alguns componentes químicos que possuem grupamentos fosfatos do aminoácido serina. Então, é uma especificidade maior, é uma substância mais específica que está presente no nosso organismo, que vai regular a atividade da enzima de uma forma mais específica. Não vou nem entrar em detalhe dessa modulação covalente, só estou citando que existe, mas não vem ao caso para a gente aqui agora. Tá? Então, o que eu quero que a gente consiga entender? Do mesmo jeito que pode ter a inibição competitiva ou não competitiva, pode ter a regulação, que é um processo que modula a atividade das nossas enzimas. Tudo bem? Bom, isso encerra o que nós precisamos de enzimas. Fechamos o nosso conteúdo de proteínas e enzimas e no próximo momento a gente vai trabalhar com vitaminas e logo em seguida com ácidos nucleicos. Tudo bem? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém pode fazer por você. Valeu! Valeu, professor. Tchau, tchau.